A história oficial é apenas uma versão. As evidências estão espalhadas pelo mundo, esperando para serem descobertas. Nada é coincidência. E talvez nada seja exatamente como nos ensinaram. Você está no História Enigmática. No episódio de hoje, você vai mergulhar em uma das histórias mais enigmáticas e assustadoras da arqueologia moderna. Um relato onde o passado parece ter cobrado seu preço, e a ciência se viu diante de algo que não conseguia explicar. Estamos falando da maldição do túmulo de Tutankhamon, o jovem faraó cujo descanso foi interrompido após mais de 3.000 anos, e que, segundo muitos, fez com que a morte alcançasse todos os que ousaram perturbar o seu sono. Mas será que tudo isso foi apenas uma série de coincidências? Ou algo muito mais antigo e poderoso se esconde nas areias do Egito? Tutankhamon nasceu por volta de 1341 a.C., durante um dos períodos mais conturbados do Egito Antigo. Era um garoto quando se tornou faraó, herdando um império dividido por conflitos religiosos e intrigas palacianas. Seu pai, o faraó Akhenaton, havia desafiado a ordem tradicional ao impor o culto a um único deus, Aton, o disco solar. Com sua morte, o Egito mergulhou no caos, e o jovem Tutankhamon foi colocado no trono para restaurar os antigos deuses e o equilíbrio perdido. Mas sua vida seria breve. Ele morreria aos 19 anos de forma misteriosa. Alguns dizem que foi assassinado. Outros acreditam que uma doença ou acidente foi a causa. O certo é que, após sua morte, seu nome foi apagado da história. Durante séculos, ninguém se lembraria do Rei Menino. Mais de 3.000 anos depois, em 1914, o arqueólogo britânico Howard Carter começou uma busca obstinada no Vale dos Reis. Ele acreditava que o túmulo de Tutankhamon ainda estava escondido em algum ponto não explorado. Por quase 8 anos, ele escavou sem encontrar nada relevante. Ele dizia sentir que o túmulo estava lá, esperando ser revelado. Em novembro de 1922, quando tudo parecia perdido, sua equipe encontrou algo pequeno, mas promissor. Um degrau esculpido na pedra, coberto pela areia. Esse degrau mudaria a história da arqueologia para sempre. Enquanto retiravam cuidadosamente a areia, novos degraus começaram a aparecer, descendo em direção à escuridão. No final da escada, uma porta selada com o selo real de Tutankhamon. Tudo indicava que a tumba estava intacta, algo quase impossível de se encontrar no Egito, já que a maioria havia sido saqueada. Carter enviou uma mensagem ao seu patrocinador, Lord Carnarvon, que viajou imediatamente do Reino Unido para o Egito. Dias depois, os dois estavam lado a lado diante da entrada do túmulo. Quando Carter fez um pequeno furo na parede e colocou uma vela dentro, Lord Carnarvon perguntou: "Você vê alguma coisa?" E Carter respondeu: "Sim, coisas maravilhosas." Era o início de um dos maiores achados da história, e talvez também o começo de uma maldição. Na entrada da tumba havia uma inscrição em hieróglifos. Traduzida, dizia algo como: "A morte virá com asas ligeiras para aquele que perturbar o descanso do faraó." Os egípcios antigos acreditavam profundamente na vida após a morte. Eles preparavam seus túmulos com alimentos, armas, tesouros e amuletos para proteger o espírito do faraó em sua jornada. Interferir nisso era um ato de profanação, e para eles, uma ofensa direta aos deuses. Carter, homem de ciência, ignorou o aviso. Mas poucos meses depois, o mundo inteiro começaria a temer aquelas palavras. Em abril de 1923, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, foi picado por um mosquito no rosto. O ferimento infeccionou após ele se cortar durante o barbear. Poucos dias depois, ele morreu de septicemia. Na hora exata de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente e, segundo relatos da época, o cachorro de Carnarvon, que estava em Londres, uivou e caiu morto no mesmo instante. Para muitos, aquilo foi o primeiro sinal da maldição. Os jornais não perderam tempo. Começaram a publicar manchetes sobre a vingança do faraó. Após a morte de Carnarvon, uma onda de pânico se espalhou. Nos meses seguintes, outras pessoas envolvidas no projeto morreram de maneiras igualmente estranhas. O secretário de Carter morreu subitamente em Londres. Um amigo próximo faleceu ao visitar a tumba.
O radiologista que examinou a múmia também morreu poucos meses depois. A cada nova morte, o mito da maldição se fortalecia. Alguns diziam que uma força invisível, uma energia ancestral, estava punindo os profanadores. Outros afirmavam que os antigos sacerdotes egípcios haviam preparado armadilhas químicas e venenos para proteger o túmulo. Enquanto isso, Howard Carter tentava continuar o trabalho. Mas o clima era tenso. Muitos trabalhadores egípcios se recusavam a entrar novamente na tumba. Diziam ouvir sussurros no escuro e sentir uma presença observando-os. Durante as escavações, várias aves morreram misteriosamente. Uma delas, o canário de estimação de Carter, foi engolido por uma cobra, símbolo do deus protetor dos faraós. Para os egípcios, aquilo foi um sinal claro. Os deuses estavam furiosos. Com o passar dos anos, pesquisadores começaram a investigar as causas científicas por trás das mortes. Descobriram que, em túmulos selados por milhares de anos, é comum o acúmulo de fungos tóxicos e bactérias perigosas. Quando o ar é liberado, essas substâncias podem causar infecções fatais. Mas há um problema nessa explicação. Nem todos os presentes morreram, incluindo o próprio Carter, que viveu até 1939. Então, por que apenas alguns foram atingidos? Seria coincidência ou seleção? Psicólogos afirmam que a crença em uma maldição pode, por si só, causar sintomas físicos reais. O medo extremo pode enfraquecer o sistema imunológico, gerando doenças e até mortes súbitas. Mas essa explicação também não satisfaz a todos. Muitos incidentes ao redor da tumba permanecem sem resposta. Relógios que pararam exatamente à meia-noite, quedas de energia, câmeras que queimaram, pessoas que adoeceram logo após tocarem artefatos. Seriam simples coincidências? Ou o poder do faraó ainda se manifesta de alguma forma? Com o passar das décadas, a maldição de Tutankhamon virou lenda. Mas, curiosamente, sempre que novas tumbas são abertas, há relatos de acidentes e mortes inexplicáveis. Em 1967, por exemplo, quando o tesouro de Tutankhamon foi levado a Paris para a exposição, o chefe da missão egípcia morreu repentinamente antes da viagem. Nos anos 2000, outro episódio. Um grupo de arqueólogos que escavou tumbas próximas relatou problemas respiratórios severos após a abertura. Coincidência? Ou uma lembrança de que certos portais não deveriam ser abertos? Pesquisadores modernos continuam tentando desvendar os segredos da tumba. A tecnologia de raio-x e varredura 3D revelou câmaras ocultas e objetos ainda não identificados. Alguns acreditam que parte do túmulo ainda não foi totalmente explorada. Outros sugerem que o verdadeiro túmulo de Tutankhamon está em outro local, e o que foi descoberto seria apenas uma câmara simbólica, uma forma de enganar ladrões e talvez os próprios mortais. No Egito Antigo, a linha entre religião, ciência e magia era quase inexistente. Os sacerdotes eram considerados cientistas, astrônomos e magos ao mesmo tempo. Eles dominavam substâncias químicas, curas medicinais e rituais que pareciam sobrenaturais. Muitos historiadores acreditam que os túmulos foram selados com compostos venenosos e com símbolos de proteção que funcionavam tanto como alerta quanto como armadilhas. Mas há quem vá além. Alguns teóricos afirmam que rituais de energia espiritual foram realizados, selando as tumbas com vibrações e campos magnéticos. Seria essa a verdadeira origem da maldição? Em 2005, cientistas egípcios e italianos analisaram os restos mortais de Tutankhamon com equipamentos modernos. Descobriram traços de substâncias estranhas em torno de seu corpo e dentro do sarcófago. Alguns acreditam que essas substâncias serviam para preservar o Ka, a energia vital do faraó. Se o corpo foi preparado para manter essa energia ativa, será que abrir a tumba liberou algo além de poeira e fungos? Algo que ainda hoje nos observa através dos séculos? Mais de 100 anos após a descoberta, o túmulo de Tutankhamon continua atraindo milhões de visitantes. Mesmo com todas as explicações racionais, muitos ainda entram ali com respeito e medo. Alguns dizem sentir tonturas, frio repentino ou uma sensação de estar sendo observados. Outros garantem ouvir sons vindos do sarcófago.
Pequenos estalos como se algo respirasse ali dentro. A maldição do túmulo de Tutankhamon permanece sem explicação definitiva. Foi apenas o resultado de micro-organismos e coincidências trágicas, ou uma vingança dos antigos deuses egípcios contra aqueles que desafiaram sua eternidade. Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: toda vez que o homem tenta decifrar os segredos do passado, algo misterioso desperta sob as areias do Egito. E o eco dessa maldição continua a nos lembrar que alguns mistérios não foram feitos para serem revelados. As respostas sempre estiveram diante de nós. Só é preciso olhar com atenção. Porque onde há fumaça, há mais do que fogo, há verdades enterradas. Você está no História Enigmática. Obrigado por assistir.